Bom dia, terceiro ano, vamos lá? Observem, aula de hoje vamos falar sobre o paralelepípedo e o cubo, tudo bem? Bom, o que são os paralelepípedos e os cubos? O que acontece? Olha só o que a gente escreveu. Chamamos de paralelepípedo o prisma cujas bases são os paralelogramos. Então a primeira coisa que eu observo é que o paralelepípedo ele é um prisma. E a gente já aprendeu a calcular volume e área total do prisma. Tudo bem? Muito bem. Agora, relembrando que são os paralelogramos. Os paralelogramos é um conjunto dos quadriláteros onde você tem que eles vão possuir, logicamente, quatro lados, só que sendo que eu tenho dois lados opostos paralelos e iguais. Muito bem. Esse lado é paralelo a esse lado aqui é paralelo a esse. Só que, dentre os paralelogramos mais famosos, nós temos os retângulos, que é um paralelogramo. Por quê? Porque o paralelogramo ele só tem que ter dois lados opostos, paralelos e iguais. O retângulo também tem. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Ocorre que a diferença do retângulo para o paralelogramo propriamente dito é porque ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Tudo bem? Legal. E nós também temos o conjunto dos losangos. O conjunto dos losangos está aqui, ó. Os losangos também são paralelogramos, tá? Ele também vai ter os lados opostos, paralelos e iguais. A diferença é que todos os lados do losango eles têm a mesma medida, enquanto que no paralelogramo propriamente dito não, só os opostos têm a mesma medida. E nós também temos um outro paralelogramo que recebe um nome que todo mundo conhece muito, que é o quadrado. Muito bem. Então o quadrado ele vai ter todos os lados iguais, igual ao paralelogramo, igual ao losango, e ele vai ter todos os ângulos iguais a 90 graus, igual ao retângulo. Então muito bem. Então aqui a gente tem o paralelogramo. Entre o paralelogramo ele se divide em dois grupos que são os retângulos e o losango. E a gente tem o quadrado. Muito bem. Bom, o que acontece? Todo prisma cuja base é um paralelogramo, aí esse paralelogramo pode ser o paralelogramo propriamente dito, retângulo, losango ou quadrado, ele é chamado de paralelepípedo. Tudo bem? Muito bem. Bom, por exemplo, aqui nós temos, aí nós dividimos os paralelogramos naqueles que são retos e naqueles que são oblíquos. São retos é quando uma aresta lateral vai formar com a aresta da base um ângulo de 90 graus. Agora, quando essa aresta lateral não forma com a aresta da base um ângulo de 90 graus, então ele é chamado de prisma oblíquo. Legal. Bom, no paralelepípedo retângulo, nós temos a diagonal principal. O que seria a diagonal principal? É a diagonal que une dois vértices opostos que não pertencem ao à mesma face. Essa figura aqui parece que ela não está completa. Vamos completar ela aqui, ó. Completamos, tudo bem? A1, A3, A4, aqui só pode ser A2, A5, A8, aqui então era A5, A6, A7 e A8. Muito bem.
Observem só, aqui eu tenho vértice A1, aqui eu tenho vértice A6. São dois vértices opostos, esses vértices não pertencem a uma mesma face. O segmento de reta que une esses dois vértices nós chamamos de diagonal principal. Agora, quando você tem dois vértices opostos de uma mesma face, o segmento que os une é chamado de diagonal da base. Diagonal da base recebe o nome de Dzinho, diagonal principal recebe o nome de Dzão. Observe só, aqui na base eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo retângulo formado pelos elementos A5, A6 e A8, ó. A5, A6 e A8. E aqui formou um triângulo retângulo, tudo bem? Bom, aqui eu tenho a minha diagonal da base, aqui eu vou ter uma aresta, que eu tenho outra aresta. Se eu chamar essa aresta aqui de A e chamar essa aresta aqui de B, tudo bem? Aqui seria B, que é igual aqui, que é B. Então você tem que a diagonalzinha da base ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tudo bem? Então é só você observar então esse triângulozinho retângulo aqui da base, e aí você faz um Pitágorazinho e você acha quando vale a diagonal da base. Muito bem. Bom, continuando. Observem que então na nossa figura, que eu tinha aqui seria a minha diagonal zona, tudo bem? Diagonal do paralelepípedo. Aqui seria a minha diagonal da base e aqui seria a altura C. Então, o que ocorre? Ocorre que, por Pitágoras, você tem que D ao quadrado seria igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então, D ao quadrado seria igual. Mas quem era Dzinho ao quadrado? Era A ao quadrado mais B ao quadrado. Somou com C ao quadrado, passou o quadrado para o outro lado. A diagonal do paralelepípedo é dado por A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula para você calcular a diagonal do seu paralelepípedo. Perfeito? Muito bem. Bom, a gente viu então que o volume de qualquer prisma ele é dado por área da base vezes a altura, não é? Muito bem. Só que em qualquer paralelepípedo, seja a base um losango, seja a base um retângulo, né? A gente tem que o volume seria base vezes altura. Nesse caso aqui a base é A e a altura é B. Então o volume seria A vezes B vezes a altura, que é C. Muito bem. Bom, área total de um paralelogramo. A gente viu que a área total de um prisma qualquer é dado por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Não foi isso que a gente viu? Muito bem. Então, 2 vezes a área da base, que é um retângulo aqui, A vezes B, mais a área lateral. A área lateral aqui, ó, B vezes C no caso aqui, e A vezes C no caso aqui. Então, você tem 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. Perfeito? Se você coloca o 2 em evidência, então você tem que a área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. Perfeito. Então essas são as fórmulas que a gente tem que trabalhar com o paralelepípedo. Muito bem. Bom, aí eu tenho um paralelepípedo muito especial. Esse paralelepípedo especial, ele é o cubo. O cubo, ele é o paralelepípedo que tem todas as arestas iguais a A. Perfeito? E aí, no caso, o que você tem? Você tem que a diagonalzona do cubo vai ser dada por A raiz de 3. É muito fácil você chegar até lá. Você tem que aqui a diagonal da base e aqui a diagonal do cubo, não é? Muito bem.
Aqui, com esse retângulo, você vai trabalhar que Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, Dzinho ao quadrado é 2a ao quadrado. Logo, você tem que Dzinho é a raiz de 2a ao quadrado. Dzinho é a raiz de 2. Tudo bem? Isso é diagonal da base vale a raiz de 2. E nesse outro triângulo aqui maior, você tem o quê? Que Dzão ao quadrado vai ser igual a... Aqui é a mesma altura aqui, ó. Então, você tem Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado, né? Muito bem. Só que Dzinho ao quadrado, você achou 2A's. Então, eu tenho 2A ao quadrado mais A ao quadrado. 2A ao quadrado mais A ao quadrado, isso dá 3A ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado. Então, você vai ter o quê? Que D igual a vezes a raiz de 3. Legal? Muito bem, como a gente já tinha colocado aqui, ó. Legal. O volume do cubo. O volume do cubo seria A vezes A, que vai dar quanto? A ao cubo. Legal? Perfeito. E aí você tem também aqui, ó. Olha que legal. Você vai ter aqui, ó, tirando aqui na outra página, a área total do cubo. Bom, a área total, eu tenho que aprender o seguinte. O cubo, ele também é chamado de hexaedro regular. É um outro nome que eu posso dar ao cubo. Por que hexaedro? Hexa vem 6 faces. Regulares quer dizer que elas são iguais, tudo bem? E iguais ao quê? Iguais a polígonos regulares, polígonos que têm lados iguais e ângulos iguais. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem 6 quadrados. Muito bem. Cada quadrado aqui, a sua área é ao quadrado, né? Como eu tenho 6, eu vou ter que a área total é 6 vezes a ao quadrado. Muito bem. Tá aí, então, o nosso paralelepípedo e o nosso cubo. Vocês ficam com essa explicação. Tentem fazer os exercícios, tá? Um abraço para vocês, turma. Tchau.